Entenda, a pesquisa na Europa, né, ou no seu país ali de que você é descendente, é fundamental, é o primeiro passo para o processo de cidadania. Você necessita desses documentos, porque você, sem esses documentos, não consegue comprovar que de fato você tem um antepassado nascido em território europeu. Entenda, a certidão ou as certidões desse seu antepassado vão comprovar o vínculo com o solo e com o sangue. Vão comprovar que de fato você tem uma raiz aí europeia, portuguesa, italiana, espanhola, conforme a sua realidade. Então, isso é fundamental que você saiba, que você entenda, para que a gente possa avançar para as próximas questões. Por que eu costumo dizer que a família é tão importante? Porque, às vezes, e muitas vezes, a família não possui todos os documentos. Mas, às vezes, existem histórias familiares que são passadas de pai para filho, né? São contadas e assim sucessivamente. Esses registros históricos e esses registros na memória são muito válidos. Muitos e muitos casos nós conseguimos resolver através de histórias familiares. É bem verdade que às vezes podem haver confusões, como eu acabei de citar o caso de Viana do Castelo com Castelo Branco, por exemplo, né? Ou do Rio Grande do Norte com o Rio Grande do Sul, né? Pode acontecer. Porém, eu não desprezo nunca nenhuma informação. Toda informação é válida, porque essa informação nos ajuda a ter um norte, ter uma direção, ter um direcionamento para o início das buscas e o início das pesquisas. Então, entenda, essas informações são fundamentais. É bem importante que você saiba também. Às vezes, no mundo que vivemos hoje, né, de tecnologia, você pede uma coisa, chega imediatamente, os processos de pesquisa não são automáticos. Existem muitos livros de registro que sequer foram digitalizados. Então, é algo ainda muito manual, muitas vezes. Existem, sim, naturalmente, alguns livros que já foram digitalizados, isso facilita na busca ali do pesquisador, mas existem muitos casos que ainda não estão. Então, para você ter uma referência, por exemplo, pessoas nascidas antes de 1911 em Portugal eram registradas na Igreja Católica. Veja, 1911. Significa que não existia cartório ou conservatório, como é dito em Portugal, antes dessa data. As crianças elas eram batizadas na igreja e aquele documento de batismo tinha a validade, ou tem a validade, de certidão de nascimento. Perceba quantos documentos, quantas certidões foram feitas nas paróquias, nas igrejas. E nós precisamos pesquisar, buscar essas informações em locais variados, né? Em muitas opções. Então, isso é algo que é importante você entender. Não existe copia e cola em buscas de documentos. Então, ter paciência é algo fundamental. E lembre-se, nós somos especializados nisso. Nós temos uma equipe muito boa de pesquisadores que sempre está atento a atualizações, a novidades, a questões, para poder aprimorar e aperfeiçoar a nossa capacidade de buscas. Então, você entendendo isso aqui, muitas coisas ficarão mais claras para você. Tem um detalhe que eu também quero acrescentar. Muitas pessoas cometem erros em relação às pesquisas, esquecendo ou desprezando um fato muito importante, que são os homônimos. Homônimos são pessoas que possuem o mesmo nome. E basta você pensar um pouquinho, analisar os casos, que você vai ver a quantidade de pessoas que possuíam os mesmos nomes e sobrenomes, por exemplo, em Portugal. Era muito comum as Marias, os Josés, os Manuéis, muitos nomes que são repetitivos em Portugal, né? Augustas, muitos nomes são amplamente repetidos. Então, essas questões, Antônios, existem vários e vários nomes que se repetem aos milhares. Então, esse detalhe precisa estar na atenção da família. Porque se você, por exemplo,
faz uma pesquisa por si só, sozinho, e você encontra, olha, encontrei aqui o meu antepassado, o Manuel Alves, por exemplo, pode ser que você esteja falando da pessoa errada. E aí existe toda uma análise que precisa ser feita em conjunto pelos pesquisadores e pela família para cruzar todos os dados para ver se estamos falando da mesma pessoa. Porque se houver o caso de uma pesquisa ser emitida de uma forma equivocada, pode haver a necessidade de uma exigência, ou seja, de emitir novamente a documentação correta. E isso pode gerar um desgaste, pode gerar um desconforto para a família e a necessidade de seguir pesquisando novamente para encontrar a pessoa certa. Então, isso é extremamente comum também, os homônimos, porque são muitos casos de nomes semelhantes e é um alerta que todo mundo precisa estar atento, ok? Então, você observar os desafios, o meu papel aqui é sempre trazer essas informações, é sempre dar instrução para você, para que você saiba o desafio. Não é simples. Eu sempre estimulo as pessoas a buscar ajuda especializada. É lógico, você tem várias opções, mas eu sempre vou te direcionar para fazer conosco, é claro. Mas você fazer sozinho, você coloca muito em risco o seu processo. Existem vários e vários casos que nós recebemos de pessoas desesperadas porque os seus processos muitas vezes estão abandonados, estão esquecidos, estão em exigência e às vezes a gente tem que correr desesperadamente para tentar salvar um ou outro processo. Então, essa é uma realidade que nós vivemos, é uma realidade diária praticamente, pessoas que deram entrada nos seus processos, instruíram os seus processos com documentações equivocadas e o processo, além do tempo, além da frustração, além do dinheiro gasto, o processo acaba muitas vezes sendo perdido quando não é salvo a tempo, quando não é submetida a documentação adequada em tempo hábil. Então, quero trazer esse alerta aqui para você.